Paz do Senhor, estamos aqui para mais uma escola bíblica ou uma pré-aula dessa escola bíblica que teremos para o próximo domingo. A lição de número 5: Como ler as Escrituras? De que forma devemos ler? Qual é a nossa postura? Temos lido a Escritura? Como ela fala conosco, que influência ela tem na nossa vida? Analise tudo isso, vamos trabalhar nesse tema. Aqui é uma pré-aula aos professores, vai subsídios, mas também pode se tornar uma aula, uma escola bíblica dominical para você que me assiste. Vamos então, como já falamos, o título de nossa lição, a lição de número 5, como ler as Escrituras. O último domingo de janeiro, o primeiro mês, já está terminando aí nossa lição, mas ainda temos material muito importante para nós prosseguirmos com a nossa lição. O texto áureo de nossa lição encontra-se no livro histórico de Atos, Atos 8:30. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Muito interessante essa passagem, aquela passagem do etíope, do eunuco, que estava lendo a passagem ali a respeito de Jesus Cristo, mas não entendia. E na pergunta de Filipe, ele responde: como eu vou entender se ninguém me explica? Explicando, Filipe, logo entrou nele o desejo de se batizar, de ser cristão e seguir a Cristo. Como isso é maravilhoso! Este é o poder da palavra. A verdade prática inserida em nossa lição: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Técnicas podem auxiliar mesmo, mas não é infalível tanto quanto a palavra de Deus. Bem, a nossa leitura bíblica em classe, nós encontramos em Atos capítulo 8, do 26 ao 30. E aí você faz essa leitura com os alunos, parece que não vai ser difícil, porque ela é bem curta, com apenas aqui 5 versículos. Isso é interessante. Queridos, é importante você analisar uma coisa, professor, que foi dada uma repaginada, foi dada uma organizada no início da lição, traz uma instrução bem bacana ali a respeito da introdução, né? É importante conhecer a estrutura da Bíblia para bem manejá-la. Ele já dá muitas dicas aqui. Esta lição aqui, ela auxilia muito o professor. É importante você tirar proveito desse plano de aula que é apresentado aqui, desde a introdução até mesmo a conclusão da lição. Daí vai ter subsídios especiais, auxílios. Você juntando tudo isso com mais a pré-aula que é apresentado aqui, você vai ter um recurso muito bom para aplicar aos seus alunos. Então lembre-se de uma coisa: você não precisa apresentar uma aula paupérrima, uma aula pobre, se você tem um material tão grande disponível para apresentar aos alunos. Nós vamos então para os subsídios da introdução. Além do que você já tem, além do que você encontra na lição, você vai ter mais algumas coisas aqui. Falando em ler a Escritura e os subsídios para a introdução, eu começo dizendo que privilégio tremendo é o nosso de ter acesso à inerrante, infalível palavra de Deus.
não apenas privilégio para nós, mas deve ser um dever de cada um. São privilégios que nos obrigam, são privilégios que nos traz comprometimento. Cada cristão deve ler a Bíblia Sagrada. Ela vai trazer benefícios muito grandes. E não apenas ler, mas ser um ouvinte praticante. Foi o que exortou Tiago. Você pode ler, mas se apenas você ler ou ouvir a palavra, mas não praticar, nada adianta. Você precisa colocar em prática, nós precisamos fazer isso. Neste propósito, a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. No cumprimento desta tarefa, nós somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas, como diz a nossa verdade prática, nenhuma das técnicas de interpretação está acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura e não de outro livro secundário. Não pode. Neste capítulo, nós veremos a importância dos princípios basilares da interpretação bíblica. Vamos então para os subsídios do tópico de número 1. Nós temos o tópico do número 1 dizendo o seguinte: a Bíblia precisa ser interpretada. O primeiro ponto, a importância da exegese. Segundo ponto, as limitações dos leitores. E terceiro, a natureza das Escrituras. Aqui você já vai entender que há um paradoxo muito grande. Analise bem: as limitações dos leitores e a natureza das Escrituras. Nós poderíamos unir esses dois pontos para você entender o contraste, o choque, o confronto que há nesses dois pontos. Muito interessante. Vamos lá então, a importância da exegese. Exegese literalmente significa guiar para fora, isto é, extrair a intenção das palavras de um texto. Quando se fala de exegese bíblica, entende-se que o termo como aplicação e interpretação de um ou mais textos bíblicos, nós vamos entender assim. A exegese bíblica, logo, é da própria Bíblia a interpretação. Os teólogos pentecostais concordam com esta assertiva e acrescentam que o alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Nada de tentar camuflar, nada de tentar desviar a intenção do texto, a veracidade da palavra. Ela precisa ser real. Para sustentar o alicerce da interpretação, usa-se a hermenêutica. Como metodologia da exegese bíblica, a palavra hermenêutica origina-se de um verbo grego, hermeneuren, que quer dizer igual ao da exegese, isso é, interpretar, clarear. Contudo, deve-se deixar claro que há diferenciação entre um termo e o outro. Um é exegese, o outro é hermenêutica. A hermenêutica bíblica designa, tá, os princípios que regem a interpretação dos textos. A exegese descreve as etapas ou passos que cabe dar em sua interpretação. Uma completa a outra. Em síntese, a hermenêutica apresenta as regras e a exegese é a prática dessas regras. É aí que a gente entende melhor. O ponto de número 2 diz o seguinte:
as limitações dos leitores. Observe bem, a primeira oração aqui diz assim, ó: neste aspecto é preciso reconhecer que toda a vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. E é verdade. Precisamos reconhecer nossa fragilidade diante da palavra de Deus. O ponto está trazendo bem claro: somos limitados. Sempre que lemos, seremos confrontados, somos limitados. E ao ser confrontados por ela, vamos sentir-nos fragilizados. Afinal, é a lei de um Deus perfeito para um homem imperfeito. Não podemos interpretar ao nosso bel prazer, do jeito que a gente gostaria ou do jeito que ficaria mais fácil para a gente. Ela vai nos confrontar e precisamos aceitar isso. A leitura da Bíblia Sagrada deve ser feita de forma submissa. Devemos ler com fé e não com sentimentos de incredulidade. Analise isso. Ela tem de estar como a nossa suprema e inquestionável árbitra, ditando as ordens. Em matéria de fé e prática, é ela quem nos orienta. Se a Escritura diz, é nossa obrigação obedecer. Se a Escritura falou, nós vamos entender sem qualquer questionamento. Já vamos encontrar agora aqui o ponto de número 3, a natureza das Escrituras. De onde ela veio? Qual é a sua natureza? Já falamos em outras pré-aulas que não é coisa da mente humana. A natureza da Bíblia Sagrada não se atribui a coisas da terra. Não foi coisas que Abraão pensou, que Moisés pensou, que Davi pensou e outros pensaram e foram simplesmente colocados. Não, a Bíblia é um livro vertical, isso é, ela vem do céu. A mensagem vem de Deus falando aos homens. Ainda que extermine todos os exemplares da Bíblia Sagrada, ela continuará a existir, porque ela vem de Deus. Esta é a natureza da palavra de Deus. Considerando que sua natureza é divina, quaisquer texto que ela contém não poderá ser ignorado. Dentre tantas, podemos citar as narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias e as parábolas que precisam ser interpretadas sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais, contexto histórico e literário, de uma forma muito rígida, muito certa, muito precisa. Observe bem o que diz em Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo, Jesus dizendo, falando, até que o céu e a terra passem, observe bem, nem um jota ou um tio jamais passará da minha palavra. Tem traduções que diz, da lei, sem que seja cumprido. Ela é de natureza divina. Deus cumpre. Ele diz a Jeremias, eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Vamos então para os subsídios do tópico de número 2. O tópico de número 2, ele vai dizer o seguinte: pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Aí vamos tratar da autoridade da Bíblia, a iluminação do Espírito Santo e o valor da experiência. Vamos dissertar isso para que você entenda melhor. A autoridade da Bíblia. Iniciamos o trimestre tratando da autoridade da Bíblia. Foi a primeira lição. Lembra disso? Para você que é um aluno ou um estudioso bem dedicado e memorizou, que foi a primeira lição. A percepção pentecostal sinaliza que a autoridade da Bíblia Sagrada não é parcial, é suprema.
suprema. O que está escrito deve ser crido e obedecido, jamais questionado ou relativizado. Jamais deve ser mudado. Com essa premissa, repudiamos o liberalismo teológico. Não concordamos com a ideia de inspiração parcial da Bíblia, nem com aquele conceito de que a Bíblia só é Deus falando se estiver aberta. A Bíblia tem autoridade fechada ou aberta. É Deus falando. Essa postura identifica pessoas que não creem totalmente, por exemplo, os neopentecostais. Essa postura de Bíblia aberta é Deus falando, Bíblia fechada é apenas um livro. Não. Os neopentecostais e alguns liberais colocam uma autoridade parcial na Bíblia, mas não. Já os pentecostais, o povo que obedece à Bíblia como um livro de regra, de fé, de prática, eles sabem e de forma conservadora acreditam que a palavra de Deus tem natureza divina e nós não questionamos isso. O ponto de número 2 fala sobre a iluminação do Espírito Santo. Que tremendo isso. Parece que só lendo assim a gente não entende, mas essa doutrina ensina a influência do Espírito na vida do crente, quando está lendo as Escrituras. Já falamos aqui que a Bíblia Sagrada, ela é o único livro em que, quando a gente lê, o autor está presente, está ali influenciando, iluminando. Não basta apenas ler de forma racional, precisamos ter o acompanhamento do Espírito Santo. E isso é interessante, contar com a presença do autor. Há quem diga que quem tem ou que quem não tem o Espírito Santo pode ler as Escrituras e entender. Não, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito. O homem natural não sabe o que o Espírito quer dizer. Agora, vamos ser sinceros, cristãos que diz que têm o Espírito Santo, mas não lê as Escrituras, já é o contrário. Diz que é o suficiente, não. Se você é cristão e não lê as Escrituras, pode ser levado ao fanatismo, a algum zelo pervertido, a algumas atitudes que não vão testificar do nome de Jesus, não vão glorificar a Deus. Leia as Escrituras. Quanto mais você lê, menos você erra. A iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia. A iluminação do Espírito Santo apenas vai trazer uma elucidação, vai clarear, vai revelar o que está ali quando lemos. Assim, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, vida de oração, obediência e santificação. O terceiro ponto desse tópico 2, o valor da experiência. É interessante, o texto sagrado é útil para o ensino, repreensão e correção a fim de tornar o salvo perfeito. Isso está em 2 Timóteo, quando Paulo escreve. O valor da experiência é, por vezes, mal interpretado em alguns círculos evangélicos. Com frequência, os pentecostais são injustamente acusados de colocar a experiência acima da autoridade da palavra de Deus. Porém, um dos princípios hermenêuticos ensina o crente a interpretar a experiência pessoal à luz das Escrituras, e não a Escritura à luz da experiência pessoal. É ela quem vai ditar isso para nós. Significa que, por mais importante que seja a experiência pessoal, ela não é a autoridade final da nossa fé. As experiências precisam do aval das Escrituras para serem validadas.
toda e quaisquer experiência que contraria preceitos bíblicos deve ser desconsiderada. Paulo asseverou que se até um anjo do céu vos anunciar outro evangelho, essa experiência deve ser rejeitada. Então nós temos orientação. Do outro lado, a experiência jamais pode ser negligenciada. Não, temos que analisar isso. A experiência é uma fonte interna da autoridade das Escrituras. O indivíduo se relaciona com Deus no âmbito da mente, da vontade, das emoções. A palavra de Deus não foi útil apenas para o tempo dos apóstolos. Ela serve para nós aqui também. Ela continua válida para os nossos dias, exortando-nos, edificando-nos, corrigindo-nos. As doutrinas bíblicas devem ser experimentadas, sim, e vividas pelo crente em Jesus Cristo. Chegamos então no final do tópico 2. Vamos então para o tópico de número 3, que a gente pode aprender com este tópico tão importante que finaliza a nossa lição. Observe, regras básicas de interpretação. Vamos aprender algumas coisas importantes aqui. A Escritura é sua própria intérprete, diz o ponto 1. O ponto 2 fala sobre princípios de interpretação bíblica, e vamos tratar de pelo menos uns 10 ali. Os perigos, o ponto 3, da hermenêutica pós-moderna. As Escrituras, ou a Escritura é sua própria intérprete. Como já visto, a hermenêutica designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. E conforme observa Gordon Fee, um escritor, embora a palavra abranja o campo inteiro da interpretação, inclusive a exegese, também é usada no sentido mais estreito de procurar a relevância contemporânea dos textos antigos. Durante a Reforma Protestante, em 15 de junho de 1520, por meio da bula Exsurge, Lutero foi acusado de interpretar as Escrituras pelo espírito humano, em oposição à tradição e à interpretação oficial da Igreja Católica. Em sua defesa, Lutero insistiu que a Bíblia deve ser interpretada por ela mesma. Eu não quero ser elogiado, diz Lutero, por ser mais culto que todos vocês, mas por ter somente a Escritura por regra. Também não quero que ela seja interpretada pelo meu próprio espírito, diz ele, ou por qualquer espírito humano, mas entendida por si própria e por seu espírito, ou por seu próprio espírito. Essa afirmação culminou na máxima: a Escritura é a sua própria intérprete. Vamos ver, então, o ponto de número 2. Princípios de interpretação bíblica. Nós vimos princípios gramaticais, históricos, literários, nós vimos vários outros, o principal dele é o literal. Mas eu tenho algumas coisas interessantes para passar para o professor aqui e para o aluno que está me ouvindo. Há pelo menos 10 princípios básicos de interpretação da Bíblia. Esses princípios devem ser seguidos por quem deseja interpretar a Bíblia de forma correta. Primeiro, denomina-se princípio da unidade escriturística. Sobre a inspiração divina, a Bíblia ensina apenas uma teologia. Não pode haver diferença doutrinária entre um livro e outro da Bíblia. O que um ensina, o outro ensina também. Não há contradição. Segundo, deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia. O que tratamos no ponto anterior. Este princípio vem lá da Reforma Protestante, como nós vimos.
Agora, o terceiro, jamais esquecer a regra áurea da interpretação chamada por Orígenes de analogia da fé. O texto deve ser interpretado através do conjunto das Escrituras e nunca através de textos isolados. Quarta regra, sempre ter em vista o contexto. Ler o que está antes e o que vem depois para concluir. Aquilo que o autor tinha em mente, devemos priorizar. Primeiro, no ponto 5 vai dizer, primeiro procura-se o sentido literal, a menos que as evidências demonstrem que o sentido é figurado. Mas lembre-se que o literal é o principal. Sexto, ler o texto em todas as traduções possíveis, antigas e modernas. Muitas vezes uma dessas traduções nos traz uma luz maior sobre o que o autor quer dizer, o que a Bíblia quer dizer. Sétimo, apenas um sentido deve ser procurado em cada texto. Oitavo, o trabalho de interpretação é científico, por isso deve ser feito com isenção de ânimo e desprendido de qualquer preconceito. O que poderíamos chamar de achismo. Nós estamos com muitos aí, né? Até nos púlpitos. Eu acho que foi isso. Acho. Não, precisamos buscar a prova dos fatos. E isso vai dar segurança a quem nos ouve. Ponto de número 9. A nona característica, ou o nono princípio, aprender a ler cuidadosamente o texto e fazer algumas perguntas relacionadas com a passagem para chegar a conclusões exatas. Por exemplo, quem escreveu? Qual o tempo e o lugar em que escreveu? Por que escreveu? A quem se dirigia o escritor? O que o autor queria dizer ou o escritor queria dizer? Décimo, feita a exegese, se o resultado obtido contrariar os princípios fundamentais da Bíblia, deve ser colocado de lado. E o trabalho exegético deve ser recomeçado. Vamos fazer novamente para não falhar. A nossa declaração de fé assegura que os pentecostais interpretam as Escrituras sob a orientação do Espírito Santo. É debaixo dessa orientação, nós observamos as regras gramaticais, sim, contextos, e enfim, no sentido também literário. Mas observe uma coisa, diz a máxima que o texto fora do contexto é pretexto. Então cuide, porque muita gente está indo para a internet aplicando um texto nada a ver com o contexto. Alguns estão ensinando coisas que não há nenhum fundamento bíblico. Deste modo, observado esses princípios, a Bíblia precisa ser interpretada no todo. Nenhuma doutrina pode se basear em um único texto, ou em hipóteses particulares, em mentes particulares. Sabendo primeiramente isso, diz Pedro, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O ponto de número 3 diz o seguinte: os perigos da hermenêutica pós-moderna. A denominada hermenêutica pós-moderna, ela nega que existe um sentido absoluto para a verdade bíblica e, portanto, busca rever, ou ressignificar a verdade revelada na palavra de Deus. No debate, a hermenêutica na perspectiva pentecostal também foi acusada de promover interpretações exclusivamente baseadas na experiência do leitor. Diante disso, as Assembleias de Deus no Brasil se manifestam nos seguintes termos: é preciso estabelecer com firmeza o que não comungam os pentecostais clássicos, em termos de técnica e interpretação. Isso é imperativo, especialmente diante de métodos hermenêuticos pós-modernos, focados no leitor e não no autor e no texto.
e que emprestam à experiência um lugar a que ela não cabe no processo interpretativo. É muito perigoso isso. Isso não é hermenêutica pentecostal. Em suma, a nossa ortodoxia refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária das Escrituras e, consequentemente, a sua autoridade. Concluindo a nossa lição, nós dissemos o seguinte: a Bíblia não é apenas um livro comum. Não é apenas um livro entre outros. A Bíblia é a palavra de Deus. O crente deve valorizar não somente a leitura, mas principalmente o estudo sistemático, diário e persistente do livro sagrado. Este livro dos livros é o grande socorro para o ser humano e será de grande proveito para a formação do caráter cristão, tanto no individual, familiar e de toda a igreja local. O estudo das Escrituras contribui decisivamente para o crescimento da igreja, e ela crescerá em graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que sejas edificado com esta aula, com esta palavra. Que possamos viver a palavra, ler a palavra e praticá-la. Deus abençoe. Pastor Emílio se despede aqui desejando uma ótima aula a todos e desejando as mais ricas bênçãos de Deus.